Saúdo os irmãos com a graça e a paz. Abra sua Bíblia em 2ª Carta de Paulo, capítulo 5, versículo 15. Hoje eu vou trabalhar em cima da versão na linguagem de hoje, então é um pouco diferente. 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Na minha versão diz assim: Ele morreu por todos, tanto gentios quanto judeus. A gente não pode esquecer que nós somos gentios, fazemos parte de outro povo, de outra raça. Ele, Jesus, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou para o bem deles, para o nosso bem. Maravilhoso a gente ouvir isso e entender isso. O Senhor morreu por nós para que nós tivéssemos o privilégio de fazermos parte da sua família. E, como eu sempre digo, dos propósitos eternos de Deus, não só para essa vida, mas por toda a eternidade. Durante esse tempo, a gente tem pensado um pouco sobre uma vida com propósitos. Uma vida com propósitos, a visão de Deus para nós e para o resto da nossa vida. Temos entendido que nós precisamos nos encontrar. A gente não é fruto do acaso. Aquele que nos trouxe à existência, estabeleceu propósitos, projetos, sonhos para nós. A nossa parte é buscar ao Senhor, que não nos deixa confusos, nos revela paulatinamente aquilo que Ele quer fazer por nosso intermédio. Nada acontece por acaso, todas as circunstâncias, as pessoas que passam pelas nossas vidas, onde estamos residindo, vivendo por um tempo, tudo faz parte desse plano, desse projeto. Os dons que você tem, o tino que você tem para certas áreas, faz parte do sonho de Deus para você e para o cumprimento daquilo para o qual Deus te trouxe à existência. Temos entendido, então, em primeiro lugar, que Deus nos trouxe para vivermos uma vida que o enaltecesse, que o louvasse em todo o tempo. E para isso precisávamos conhecê-lo, amá-lo, amar ao próximo. E, além do mais, servi-los, tanto a Deus quanto ao próximo, com toda a lealdade, com todo carinho, com todo respeito. Como alguém já disse, nós não somos uma ilha, nós somos um continente. Nós estamos interligados, precisamos amar, cuidar e zelar uns dos outros. E aqueles que vivem isolados acabam percebendo que não estão bem. Deixam de cumprir aquilo que Deus estabeleceu para ele na história. Nós não estamos aqui para existir apenas, mas para viver. E essa vida só é encontrada em Cristo. Só através de uma experiência real e transformadora
que a gente vai poder ter o privilégio de conhecer o Senhor e entender por que Ele nos trouxe até aqui. Tenho dito que cada um de nós tem o seu valor. Ninguém é um zero à esquerda. Somos úteis. Úteis. Olhe para o teu irmão ao lado e diga: você é útil. Seja 10 naquilo que você é 10. Fala para ele. E eu tenho certeza que cada um aqui é valoroso numa área. Faça o melhor com todas as suas forças. Deus vai ser glorificado. E aqueles que passarem pela sua vida também serão tremendamente abençoados. Outro fator que a gente tem aprendido é que nós, como cristãos, como servos, não podemos ficar estagnados na fé. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E na medida que a gente vai crescendo na vida cristã, a gente vai se assemelhando a Jesus. A gente vai se unindo. A nossa unidade é tão grande que a gente, sem perceber, a gente começa a refletir o caráter de Jesus. Em todo o nosso viver, a gente começa a pensar como Ele, a falar como Ele e a agir como Ele. Mesmo diante de um mundão como esse, o Senhor nos capacita para viver a vida dEle nesse tempo. Queridos, talvez você me pergunte por que devo cumprir uma missão. O que eu vou ganhar com isso? Nós vivemos dentro de uma cultura em que as pessoas têm a tendência de fazer as coisas esperando algo em troca. Se não for receber nada em troca, então não compensa fazer. Mas quando a gente vai para a vida de Jesus, para o estilo de vida do cristão, a gente passa a entender que nós estamos aqui para se doar, para se dar. Obviamente, a gente vai receber em troca, certo? Porque nós somos um corpo. Estamos interligados. Na medida que eu sirvo, eu também sou servido. Essa é a matemática do cristianismo. Na medida que eu exerço misericórdia, eu recebo misericórdia. Na medida em que eu demonstro amor, eu recebo amor. Eu tenho isso em troca, não é? Em algumas circunstâncias, a gente não tem essa volta, mas não importa. O importante é que a gente serviu, o importante é que a gente abençoou aquela vida. Se ela é grata ou não, não é problema nosso. Essa é a verdade. Jesus operou um milagre curando 10 leprosos. Só um voltou para agradecer. E Jesus não ficou resmungando pelos cantos. Pois é, que povo ingrato. Não, ele fez a missão dele. E aquela cura serviu para a glorificação do nome do Senhor. Isso que é o mais importante. Para enaltecer o nome do Senhor. Então, talvez você me pergunte, ou fale comigo: eu estou vivendo uma vida boa, dentro da minha zona de conforto, e eu não pretendo sair desse ambiente. Moro na ilha de Guriri, tenho uma família linda, o emprego que me dá condições de sobreviver, de viver bem. Participo de uma comunidade de fé que é uma maravilha, é uma bênção. Tenho irmãos em Cristo, amigos, e é verdade. Apesar das lutas que cada um aqui enfrenta, isso é uma realidade em nossas vidas.
Quando a gente olha à nossa volta e observa o que tem acontecido por aí, podemos dizer assim: nós estamos no céu. Lembra do diabo quando chegou para o Pai, para Deus, e disse que o homem que foi mais provado na face da terra, como é que era o nome dele? Jó. O que aconteceu? O Senhor tem cercado ele de bênçãos, de bens. Ele tem vivido regaladamente, afortunadamente. Por isso que ele te louva, por isso que ele te serve. Aí o Senhor disse para o diabo: vai lá e toca nele. Toca nos seus bens, toca nos seus filhos, mas não toca na sua alma. E a gente conhece a história. E a Bíblia nos revela que Jó foi fiel até o fim. E todas aquelas provações, aquele deserto, foi para a glorificação do nome do Senhor. Foi para que ele pudesse conhecer o Senhor como de fato ele é. A gente tem passado por grandes coisas. Como temos aprendido, como temos nos apegado mais ao Senhor, como temos crescido na graça e no conhecimento dEle. Mas à nossa volta, há muitas pessoas na nossa ilha que têm vivido em densas trevas, enfrentado muitos problemas. Aí eu pergunto algo que me inquieta: onde está a igreja de Jesus? Onde nós estamos? O que estamos fazendo? Será que nós perdemos a sensibilidade? Será que nós não temos mais compaixão pelo próximo? Nos grandes centros, onde todos os dias pessoas são assassinadas, as pessoas já acostumaram com aquilo, passam por cima daquele cadáver no outro dia e acham aquilo natural. Mas isso me perturba, porque se eu estivesse lá, provavelmente eu ia agir como essas pessoas. Mais um presunto. É assim que eles falam. Menos um criminoso. A gente vive dentro dessa cultura. Se a gente se deixar levar, nós vamos agir como essas pessoas que não conhecem o Senhor. Na época de Jesus, os leprosos viviam fora da cidade. E eles usavam sinos, latas, porque quando eles se aproximavam da cidade, todo mundo sabia: está vindo um leproso aí. Todo mundo corria, se escondia, se afastava, mas Jesus não fez isso. Chegou ao ponto de tocar neles para que eles pudessem ser curados. O que a igreja tem feito nesse tempo? A gente tem vivido voltado só para dentro da igreja, preocupado com os nossos projetos, com a nossa estrutura. E as pessoas lá fora? O Senhor nos chamou para vivermos no mundo, não fazendo mais parte do mundo, mas como instrumentos de Deus para a transformação do mundo. Esse é o nosso papel. Que valor extraordinário nós temos. Isso não quero dizer que você tem que estar lá na rua todo dia do seu trabalho, falando de Jesus toda hora, inquietando, se tornando aquele crente fanático, enjoado. Não. Através da sua vida, através da sua amizade, você pode
conduzir muitos ao Salvador. Porque eles vão ver a sua vida e vão chegar para você e vão dizer assim: como eu consigo viver desse jeito? Ou eu não consigo viver do jeito que você vive. Então, é importante a gente entender que o Evangelho nos revela o que é viver de fato, o que realmente nos edifica, o que realmente nos faz bem. Perceberam? O Evangelho, então, desvenda os nossos olhos e nos mostra o que é a essência da vida. Além de termos uma íntima comunhão com Deus, Ele nos ensina a caminhar nesse mundo de forma sábia e prudente. Só tem um problema com a vida boa. Só tem um problema se a gente continuar vivendo dentro da nossa zona de conforto. Ela não é boa o suficiente. Deus não nos criou, Deus não nos chamou do reino das trevas, nos trouxe para a sua presença, para a gente viver uma vida boa. Essa vida boa é uma vida rasa, é uma vida superficial. A vida boa é tudo sobre parecer-se bem, sentir-se bem e ter bens. Essa é a preocupação de todos desses últimos tempos. No entanto, isso é uma vida rasa e superficial. Não tem nada a ver com parecer bem ou ser bom. Você foi criado para mais do que isso. Nós não podemos nos contentar com isso. O Senhor tem algo a mais para nós. E é isso que nos realiza como servos de Deus, como cristãos, como cidadão. Se você tivesse uma vida que fosse melhor do que a sua vida boa, você não estaria interessado em conhecê-la, em vivenciá-la, em experimentá-la? Se você soubesse que existiria uma vida melhor, eu creio que sim. Se há algo mais do que a vida boa, isso não é o máximo, irmãos? E a gente vê, nesse tempo, uma igreja que poderia ser muito mais do que tem sido. Você pode chegar para mim e dizer assim, diante de muitas coisas que têm ocorrido à nossa volta, isso é problema do governo. Tem órgãos para cuidar dessas áreas, dessas vidas. Mas tem uma coisa que nenhuma instituição pode fazer, a não ser a Igreja de Jesus, que é ser um canal de Deus para a transformação do homem pecador. Porque só ela tem um remédio, só ela tem a solução para o pecado. Muitos problemas que as pessoas têm enfrentado lá fora é porque não conhecem o Senhor. Quantos jovens com os valores invertidos, voltados para as drogas, para uma vida fácil, não querem estudar mais, porque sabem que se enveredarem pela vida do crime, conseguem as coisas com muita facilidade. Mas, no entanto, são vidas, como disse o salmista lá no Salmo 73, como erva,
que surge e depois morre, se desvanece, some. E a gente tem visto isso. A maioria não chega aos 30 anos. O que nós estamos fazendo como igreja? A nossa função é ir até esses jovens, até essas famílias, mães que passam a noite em claro chorando, pedindo a Deus a intervenção divina. Como igreja, a gente pode fazer muito mais. Eu e a minha ovelha amada, Priscila, nós estamos, junto com a Ana Francisca, elaborando um projeto, não para a gente entrar na área social, simplesmente para dizer que nós estamos fazendo alguma coisa, realizando bem. O nosso propósito é que o reino de Deus chegue a essas pessoas. Não apenas ajuda, mas o reino de Deus, a presença do Senhor para governar essas vidas. Isso é muito mais do que um projeto social. Um projeto social em si não tem sentido, não tem valor para o reino. Mas quando a gente entra levando o rei, aquele que é dono do reino, o Senhor pode fazer mudanças extraordinárias na sociedade. Portanto, irmãos, você não gostaria de conhecer essa nova vida? De ser um instrumento de Deus e sair da zona de conforto? Como eu tenho dito, irmãos, eu cansei de ser religioso. Primeiro porque eu descobri que isso não leva a lugar nenhum. Cansei de ser membro de igreja. Cansei de ficar no banco da igreja. O que me realiza é estar lá fora, no meio do povo, podendo ser instrumento de Deus, fazendo novas amizades. Não importa o credo, não importa quem seja, não importa o estilo de vida, mas existe uma alma lá que precisa do Senhor Jesus. Perceberam, irmãos? É bom estarmos juntos, é bom celebrar o Senhor, porque isso faz parte. Nós somos uma família. Mas o Senhor tem muito mais para nós, irmãos. E é isso que nos realiza. Eu queria uma igreja aberta 24 horas, com médicos, psicólogos, com tudo aqui dentro, podendo assistir a comunidade, deixando o recado de Deus para essas pessoas. Ninguém iria passar por aqui sem receber o amor de Deus, o carinho de Deus, através daqueles que por aqui estivessem trabalhando. Não é só dar o pão, mas é demonstrar a essas pessoas o quanto elas são valiosas e valorosas. O Senhor disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma que você ganha, você não tem noção o quanto aquela vida é preciosa. É um tesouro do Senhor. Então, repetindo o texto, ele, Jesus, morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou para o bem deles. Nós não pertencemos mais a nós. A vida não é para a gente viver do nosso jeito, é para a gente viver segundo a vontade daquele que nos resgatou. Então, a sua crise, a sua luta deve ser essa: Senhor, o que tu queres que eu faça? Qual a minha contribuição? Deus vai te revelar, porque Ele não é um Deus de confusão. Ele esclarece, e sem você perceber, muitas vezes é conduzido a fazer algo que não estava no seu planejamento.
é Deus ali, fazendo com que você cumpra a sua missão. Olha que coisa linda. Essa é a vida que Deus nos oferece hoje. Não a vida boa. É bom ter tudo, não é? É bom ter tudo. É bom ter dinheiro para construir o que você deseja. Mas, irmãos, eu tenho percebido que quanto mais a gente tem, mais a gente quer. É uma coisa insaciável. Isso não satisfaz a gente. Então, como que você começa a desfrutar dessa vida melhor? Dessa vida com propósitos, cheia de paz, de poder, de experiências extraordinárias. Vida que marque muitas que passarem pela sua vida. Espero que você agora esteja entendendo o que Deus tem para nós como igreja do Senhor, o que Deus tem para você como servo do Senhor. 1000 anos antes de você nascer, Deus já tinha pensado em você, planejado tudo para a sua vida. E é como se Deus dissesse a você hoje: você é importante para mim, você não é um acidente. Planejei você antes de planejar a criação do mundo. Criei-te para viver para sempre. Quero que você viva comigo para sempre. Quero você na minha família. Conheço tudo sobre você você ainda assim amo você e quero que você me conheça e me ame também. Quero que você cresça espiritualmente e quero que você aprenda a não ser egoísta e sirva aos outros. Tenha uma missão para a sua vida. É como se Deus estivesse dizendo isso para você hoje, te dando uma sacudida, nos dando uma sacudida. Tem uma missão. Esteja conectado comigo, diz o Senhor, e eu vou te mostrar o que precisa ser feito. O propósito de Deus para a sua vida é maior do que os seus problemas. Que eles não sirvam de empecilho, de barreira, impedindo que Deus faça de você um canal desobstruído por onde a graça de Deus possa passar e abençoar muitas vidas. Jesus Cristo oferece a você o convite. Você está cansado como eu estou cansado da religiosidade, de uma vida sem expressão, sem brilho, sem sentido, sem propósito? Jesus diz assim: venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Já olharam para a vida de Jesus? A que a gente conhece, porque até então a gente não conhecia. 3 aninhos, dos 30 ao 33, uma vida que impactou o mundo, que impactou a história, porque ele simplesmente se entregou ao Pai para fazer a vontade dele. E é isso que o Senhor espera de nós. Se a gente quiser passar pela vida, impactar o nosso lugar, se a gente quiser fazer história, se a gente quiser expandir o reino de Deus, nós temos que sair da nossa zona de conforto. O que você deve então fazer, depois de tudo aquilo que Deus tem ministrado no seu coração?
o nosso coração, primeiro perguntar ao Senhor, como eu disse agora há pouco, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? E diga para Ele, estou disposto a cumprir o meu propósito. Você está disposto? Só fale isso para Ele se você realmente está disposto a cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Essa deve ser a nossa preocupação constante. Não é com o que comer, não é com o que beber, não é com o que se vestir, porque tudo isso Deus sabe que a gente precisa e nos concede no momento oportuno. Agora, a minha crise maior é encerrar minha vida ciente de que cumpri o chamado do Senhor, ciente de que guardei a fé até o final. É por isso que você está aqui hoje. Deus planejou esse dia para você estar aqui ouvindo essas coisas. Ele falando ao seu coração. Você que está em casa não está aí por acaso. Deus estabeleceu esse dia para que você pudesse pensar no valor da fé cristã, do valor da sua vida. Deus diz a você nessa noite, tenho propósitos para a sua vida.